me fiz presente à abertura dos trabalhos da primeira Conferência Municipal em Vigilância em Saúde, representando a mesa diretora e creio que os demais vereadores, num tema de importante relevância, onde seriam discutidas políticas públicas para a vigilância em saúde, né, em 4 eixos que seriam fundamentais para determinar aonde seriam aplicados os recursos da saúde, que hoje beiram a ordem de 25% dos recursos do caixa da Prefeitura. Para o meu espanto, senhor presidente, na abertura dos trabalhos, a presidente do Conselho Municipal de Saúde não fez um discurso relacionado à conferência, fez um discurso político. Não de políticas públicas, mas um discurso político, questionando a reforma trabalhista, questionando a reforma previdenciária, questionando o governo federal em todas as suas ações, falando do arroxo salarial, da diminuição de investimentos, do congelamento dos repasses à saúde. E isto me entristece, senhor presidente. Me entristece não pela posição da presidente do Conselho. Me entristece porque não era a hora, não era o momento, não era a ocasião adequada para tal manifestação. Acho que foi inoportuno aquela manifestação neste plenário, naquele dia. Também, senhor presidente, se faz necessário alguns esclarecimentos. O primeiro deles que eu os faço é que eu acredito que quem questiona a reforma trabalhista, e tem o direito de fazê-la, apenas, primeiro, a leia. Depois de ler a reforma trabalhista, que venha para o debate e que me apresente não 2, não 3, não 15, direito trabalhista que foi retirado. Só. Não mais do que esses. A consolidação das leis do trabalho, que é baseada na Carta del Lavoro, que era de Mussolini, ela foi modificada em alguns itens. Alguns parágrafos de alguns dos seus artigos foram suprimidos. Mas assim, 14 mudanças da reforma trabalhista da CLT, que pouca gente sabe. A ajuda de custo não vai integrar o salário. Valores relativos a prêmios e importâncias pagas habitualmente sob título de ajuda de custo, diárias de viagem, não integrarão o salário. Na prática, elas não incidirão nas verbas do INSS e do FGTS. Equiparação salarial. Tal alteração diminui as chances de se pedir equiparação salarial nos casos de empregados que exerçam a mesma função, mas recebem salários diferentes, pois trabalham em diferentes empresas de grupos econômicos. Além disso, se exclui a possibilidade do reconhecimento de paradigma remoto, quando o pedido de equiparação se dá com um colega que teve reconhecida, por via judicial, equiparação com outro colega. Terceiro, gratificação para quem tem cargo de confiança não vai entregar o salário depois de 10 anos. Atualmente, a gratificação paga para quem exerce cargo de confiança, que hoje gira em torno de 40% do seu salário básico, é incorporada ao salário do empregado, caso esse fique por mais de 10 anos. A proposta remove isto. Homologação de rescisão de sindicato deixa de ser obrigatória para quem tem mais de 1 ano de casa. Não haverá mais necessidade da homologação do termo de rescisão pelo sindicato ou Ministério Público para os empregados que trabalham por mais de 1 ano, valendo a assinatura firmada somente entre empregado e empregador. Demissão em massa não precisará mais ter a concordância do sindicato. As dispensas coletivas, também conhecidas como demissões em massa, não precisarão mais da concordância do sindicato, podendo ser feitas diretamente pela empresa, da mesma forma que se procederia na dispensa individual. Quem aderir ao plano de demissão voluntária não poderá reclamar direitos depois.
A adesão ao plano de demissão voluntária dará quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia. Ou seja, a menos que haja previsão expressa em sentido contrário, o empregado não poderá reclamar direitos que entenda violados durante a prestação de trabalho. Perder a habilitação profissional vai render demissão por justa causa. Foi criada a nova hipótese para rescisão por justa causa. Quando o empregado não recebe parte das verbas rescisórias, pois deu motivo para ser dispensado. Pela nova previsão, nos casos em que o empregado perder a habilitação profissional, que é requisito imprescindível para exercer sua produtividade, tais como médicos, advogados ou motoristas, isso será motivo suficiente para a dispensa por justa causa. Acordo poderá permitir que o trabalhador receba metade do aviso prévio indenizado. Foi criada a possibilidade de realizar acordo na demissão do empregado para recebimento de metade do aviso prévio indenizado. O trabalhador poderá movimentar 80% do valor depositado na conta do FGTS, mas não poderá receber o benefício do seguro-desemprego. A arbitragem poderá ser usada para solucionar conflitos trabalhistas. Também foi criada a possibilidade de utilização da arbitragem como meio de solução de conflito, quando a remuneração do empregado for igual a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios da Previdência Social. 10º, contribuição sindical será facultativa. A contribuição sindical deixa de ser obrigatória e passa a ser facultativa tanto para empregados quanto para empregadores. Talvez este seja o grande reclame das centrais sindicais. Aquele sindicato que merece, que representa de fato e de direito o seu sindicato, o seu sindicalista ou o seu associado, o trabalhador terá o maior prazer em pagar. A jornada de trabalho dos intervalos poderá ser negociada. As regras sobre a duração do trabalho e intervalos passam a não serem consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins de negociação individual. Isso significa que poderão ser negociadas, ao contrário do que ocorre atualmente. Então, não é a história aquela que o horário de almoço diminuiu de 1 hora para meia hora. É, se o trabalhador assim desejar que essa hora diminua para meia hora e ele saia meia hora mais cedo, ele pode negociar com o seu patrão. Hoje não há esta possibilidade. Negociações deixam de valer após atingirem prazo de validade. Atualmente, uma vez atingido o prazo de validade da norma coletiva, convenção ou acordo, caso não haja nova norma, a negociação antiga continua valendo. Pela proposta reformista, isso deixa de acontecer. As previsões deixam de ser válidas quando ultrapassam a validade da norma, não podendo mais ser aplicadas até que nova negociação ocorra. Isso é um grande benefício para o funcionário. Ele pode estipular um prazo de negociação e a cada prazo renegociá-lo e não ficar de forma vitalícia a negociação valendo. Acordo coletivo vai prevalecer sobre convenção coletiva. Fica garantida a prevalência do acordo coletivo, negociação entre empresa e sindicato, sobre as convenções coletivas. Atualmente, isso só acontece nas normas que forem mais benéficas ao empregado. Hoje, pode-se também beneficiar o empregador. Quem perder a ação vai pagar honorários entre 5% e 15% do valor de processo. Para concluir, senhor presidente, fica estabelecido que serão devidos os honorários pagos aos advogados pela parte que perde a causa à parte que ganha. Isso diminuirá em muito o número de ações judiciais existentes e somente aqueles que têm realmente seus direitos feridos, aqueles que realmente creem que a empresa agiu de má fé, entrem com uma ação. E não simplesmente superlotando o judiciário de inúmeras ações trabalhistas, que muitas vezes são ou de má fé, ou inconsequentes, ou sem o menor fundamento, na esperança de que se retire do empregador algo mais do que lhe é de direito. Então, a reforma trabalhista é esta. Quem discorda ou concorda, eu respeito. Mas acredito que todos aqueles que discordam jamais leram as 30 laudas da qual a reforma trabalhista diz ter mudado ou adequado a conciliação das leis do trabalho, que continua valendo. Muito obrigado, senhor presidente.